Bom, amante. Esse nome traz assim com ele uma coisa assim, tipo amante, a amante é safada, a amante é isso, a amante é aquilo. É nada de bom, né? Também não tenho orgulho de falar que um dia eu já fui amante, mas eu vou contar uma história aqui pra vocês e vocês entenderão que nem sempre a culpa é da amante. Nem sempre a amante vai fazer isso porque quer. Eu quero ferrar com a vida de alguém que é casado, você é amante. Não. Então eu vou contar pra vocês uma história e vocês entenderão como que eu acabei virando amante. Eu fui morar com a minha madrinha, numa época da minha vida, fui morar com ela porque meus pais já não tinham mais condições, né, de nos criar. Nos criar que eu falo porque tinha mais irmão e outro irmão foi morar com outra pessoa e eu fui morar com a minha madrinha. E aí, morando com a minha madrinha, assim, eu sempre ajudava eles, porque eles também precisavam de ajuda, porque eles já estavam, né, tinham uns problemas e já estavam mais assim, de idade. Então, eu cuidava da casa, limpava, cozinhava. E também era uma forma de agradecer por eles terem me dado um lar e me criado. E aí, nas visitas de família, né? Tinha, às vezes fazia churrasco, fazia uma festa aqui, outra ali. E aí sempre vinha um rapaz nessas festas de família. E foi assim que eu acabei conhecendo esse rapaz. A gente fez uma amizade, sempre conversando. E ele gostava muito de comer bife com batata frita. E toda vez que ele vinha, eu queria agradar ele fazendo bife com batata frita. E assim a gente foi criando um vínculo de amizade. Com o tempo a gente conversava bastante, aí com o tempo a gente começou a se relacionar. E eu fiquei apaixonada já de cara com ele, porque era um rapaz trabalhador, estava fazendo faculdade, era um rapaz educado, me tratava bem, me respeitava até então, até onde eu entendia. E ele dizia bastante assim com o tempo que me amava, que gostava de mim bastante, que me amava, e eu também retribuía, porque eu também estava amando ele, né? E a gente ficou bastante tempo junto. E aí ele foi e tinha trancado a faculdade dele, ele reabriu a faculdade e resolveu ir fazer faculdade. Ele fazia faculdade em outra cidade para fora. Ele foi fazer a faculdade dele e eu continuei na casa da minha madrinha, né? E ele fazendo a faculdade dele, prometendo que a gente ia se casar, que a gente ia ficar junto, que ele me amava muito. E eu, né? E eu acreditava nele porque o que ele falava condizia o que a gente estava vivendo. Quando ele terminava a faculdade dele, ele sempre vinha me ver, a gente ficava junto, a gente passeava. Então, assim, não tinha nada de estranho. Então ele foi embora pra fora, ele estava fazendo a faculdade, foi embora e ele vinha me ver. Ele foi conhecer uma pessoa pra fora e essa pessoa, assim, gente, essa pessoa era bem de vida, tinha família rica, sabe? Tinha muita grana. Então ele conheceu essa moça e ele começou a se relacionar com essa moça e ao mesmo tempo que ele se relacionava comigo. Até então eu não sabia dessa moça. Então eles começaram a se relacionar e aí o que acontece? Acabou que por ela ser de família rica, por ele ser tipo assim, ele tava se formando em advogado e ele era meio pobre assim, sabe? Ele trabalhava, fazia a faculdade dele, então ele acabou se relacionando com ela, acabou casando com ela com o tempo. E assim, sempre me prometendo que me amava, que ele prometia muitas coisas pra mim, que a gente ia se casar, que ele ia me levar embora pra lá. Então assim, no ele ter casado lá, eu acabei se tornando a amante, mesmo sem saber, porque no começo eu não sabia. Então ele se casou lá, mas ele dava um jeito de vir me ver, porque ele sempre, acho que pra ela, ele inventava que ia, né, trabalhar fora e ele vinha me ver. E a gente ficava junto, e sempre aquele love, aquele carinho que ele tinha por mim, e eu sempre caindo na dele, sempre caindo. Pra mim, ele era o amor da minha vida e eu era o amor da vida dele. E enfim, com o tempo eu descobri tudo isso. Quando eu descobri, meu chão caiu. Eu comecei a entrar em depressão, comecei a ficar muito triste. Eu falei, me perguntava por que ele fez isso com a gente, tantos anos, né, de namoro, por que ele fez isso comigo? Ele se casou. Quando eu descobri, né, eu falei com ele, contei, chorando, desesperada, falei com ele que eu sabia e tal. Ele foi e falou pra mim que ele se casou com ela porque ele
Porque assim, ele contou pra mim que ele se casou com ela porque ele estava numa situação crítica. Olha o que ele falou, gente. Ele estava numa situação crítica e que que ele tinha se casado com ela porque no momento era o que ele tinha que fazer para poder conseguir terminar a faculdade dele. E eu fiquei assim, como assim? Como assim? Então, tá, e ele falou que ele ia separar dela, que não ia ter mais nada com ela, que a mulher da vida dele era eu. E, gente, eu sempre acreditando, porque na época, assim, era o meu primeiro namorado. Na época eu era meia troncha, né? Tipo assim, então eu achava que o que ele dizia era verdade e eu resolvi acreditar nele. E a gente continuou junto, então nesse momento eu virei amante de um casado sabendo que ele era casado. Mas eu amava ele. E aí, o que acontece? Continuamos a ficando, e ele casado, ele vinha me ver, e ele estava casado e eu era amante. Eu me sentia mal com essa situação, mas ele sempre dizia que ia largar ela, que estava terminando a faculdade, que ia virar um advogado, que ia me dar uma casa, que ia me dar um lar, que ia casar comigo, a gente ia ter filhos, ia ter família. E eu coloquei aquilo na cabeça e eu falei, vai dar certo. Vai dar certo, porque ele é meu, na minha cabeça, né? Aí o que acontece? A mulher dele engravidou. Quando eu fiquei sabendo, foi outro choque, porque eu esperava que ele ia largar ela. Engravidou, eu pensei, poxa, não vai largar ela. Então ele falou pra mim que ele só ia esperar o filho dele crescer pra poder separar. Enfim, ele tava sempre me enrolando, porque é isso que eles fazem, né? Quando tem um amante, ele sempre enrola a amante na esperança de que que ele vai largar a mulher dele pra ficar com a amante. Acontece? Acontece, mas raramente vai acontecer isso. E foi o que aconteceu comigo. Ele sempre prometendo que ia largar quando as crianças crescer. Enfim, isso virou uma bola de neve. A gente ficou mais velhos, se relacionando mais, assim, tipo assim, o tempo foi se passando, então a gente foi se relacionando, o relacionamento da gente foi ficando mais velho. E aí, sempre prometendo que ia largar, sempre prometendo que ia largar, e eu sempre acreditando que ele ia largar. Mas ele não largou. Os filhos cresceram e ele prometendo que me amava, sempre dizendo que me amava, sempre dizendo. E aí a gente foi ficando mais velha, fui ficando mais velha. Aí chegou uma época que eu me cansei. Falei, não aguento mais. Pra mim já deu, ele não vai largar a mulher dele. E aí foi o que aconteceu. Eu acabei largando ele de lado. Ele chorou, falou que me ama, chorou, fez o maior drama, mas mesmo assim eu já tava cansada. E aí o tempo passou, eu me relacionei com outra pessoa, acabei engravidando dessa pessoa. Aí eu tive uma filha e essa pessoa nunca deu auxílio à minha filha, nunca pagou pensão, nunca quis saber, não registrou. Então assim, eu cuidei da minha filha cresceu. E esse amante, né? Esse amante que eu tinha, no caso, eu era amante dele, né? Ele voltou a aparecer na minha vida. Ele me procurou, falou que ele me amava, prometeu um monte de coisa, voltou à tona tudo que a gente tinha vivido. E ele falou que agora ele ia separar da mulher dele realmente. E eu caí no golpe mais uma vez, porque eu acreditei nele, né? Ele falou que não tinha mais nada com a mulher dele, falou que ele estava dormindo num quarto separado, que realmente estava só esperando, né, a separação. Eu acreditei, voltei com ele, ficamos juntos. Ele vinha sempre me visitar e voltava, falando que tinha que trabalhar e tal, e eu acreditando nele, prometendo mundos e fundos, e eu acreditando. Quando eu apertei ele uma época, falei, você não vai separar? Tá demorando, eu quero que você separa, eu te amo, eu quero casar com você, né, eu tô ficando mais velha, então eu quero casar com você, quero continuar minha vida com você. Ele simplesmente falou que a mulher dele estava com suspeita de câncer. Eu pensei, será? Será que ela realmente está? Na hora eu até fiquei assim com dó, porque né, eu pensei, poxa, tá com câncer, eles foram casados, ele vai largar ela assim do nada e pra ficar comigo, fiquei até com um pouco de pena. Só que aí o tempo foi se passando e eu vi que realmente ele não ia largar ela,
porque eles tinham muito bem juntos, porque bens assim, bens materiais, né, gente? Eles construíram muita coisa junto, assim, um império junto. Os filhos dele não aceitavam. E eu acabei descobrindo que a mulher dele não estava com suspeita de câncer, era nada, que ele estava me enrolando esse tempo todo. E é isso. E eu, sinceramente, deitei um dia na minha cama e pensei comigo mesma, eu não vou ser amante de seu ninguém, não mereço isso, não preciso isso, não vou perder meu tempo mais com isso. Então, eu decidi separar dele. Sim, eu falei com ele que não queria mais e que dessa vez era pra sempre. Ele fez um drama novamente, chorou, falou que me ama, que ia largar ela. Eu falei, não quero saber, não quero mais, não compensa. Tô perdendo tempo da minha vida com um homem que não vai largar a mulher dele. Eu não preciso disso, entendeu? Tô jovem ainda, eu posso reconstruir a vida com outra pessoa ou sozinha, porque eu não preciso de homem para sobreviver. E aí eu decidi largar ele, realmente deixar ele com a família dele, porque o papel de amante para mim já não dava mais. E então é essa história que eu queria contar para vocês. Amante de homem casado e não compensa, entendeu? Porque você, além de você estar entrando num relacionamento, no meio de um relacionamento que já existe, no caso, que um casamento, né? Além de você estar se intrometendo nesse meio, você está perdendo o seu tempo. Porque pode até ser que o homem te largue por causa da mulher dele, né? Que ele é casado, no caso, que se você for amante, ele larga a mulher dele, mas vai ficar aquela, entendeu? Ele sempre vai lá visitar ela. Ou não sei. Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas a maioria das vezes não dá certo. Então não seja amante, porque a amante não compensa. Além de você destruir um lar, você nunca vai ser valorizada. A amante tem, né, já carrega uma coisa com ela, a amante é safada, é destruidora de lar, mas muitas das vezes a gente vira amante e às vezes por causa das mentiras do homem. Às vezes ele fala que tá separado, eles inventam milhões de coisas pra ficar com uma mulher, né? E uma coisa que ele usa bastante é isso. Tô separando, ou não gosto mais dela, não amo mais ela, ou amo mais você. Então usa bastante essa palavra. Gente, essa história não é minha, verídica minha, mas é uma história real. Então, se você quer contar sua história pra mim e eu passar aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, tá bom? O link pra você, do meu Instagram, pra você tá mandando a história lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa bastante joinha, compartilha aí, tá bom? Beijo imenso. E ser amante de homem casado não compensa, tá, gente? Não compensa você pegar um homem que tem compromisso achando que ele vai te assumir, porque ele não vai. Amo vocês.